Boa noite. Algumas pessoas acreditam que o caçador sempre está no controle, que quem persegue é quem domina, que a arma, a prata e a fé são suficientes para enfrentar o que vive na escuridão. Mas ninguém fala sobre o outro lado. Ninguém pergunta como é acordar, sabendo que algo dentro de você sente o cheiro do medo antes mesmo de você ouvir o primeiro passo na mata. Nesta cidade, espalharam que havia um lobisomem à solta. Então, chamaram um caçador. Ele achava que vinha me eliminar. O que ele não sabia é que desde o momento em que cruzou a placa da cidade, eu já estava seguindo o cheiro dele. E eu gosto quando eles vêm preparados. O medo deles amadurece melhor assim. Eu nunca gostei de espelhos. Não por vaidade, nem por medo infantil. É que desde muito novo, eu percebi que meu reflexo demorava um segundo a mais para me acompanhar. Quase imperceptível, mas suficiente para plantar dúvida. Eu cresci numa casa onde portas eram trancadas cedo demais e janelas tinham grades grossas demais para uma cidade tão pequena. Minha mãe evitava falar sobre certas noites. Meu pai desaparecia sempre no mesmo período do mês e voltava calado, com cheiro de terra e ferrugem. Quando eu perguntava, ele dizia que era trabalho. Mas ninguém volta do trabalho com marcas de unhas nas próprias costelas. Eu aprendi cedo a observar em silêncio. Aprendi que algumas coisas na família não eram discutidas, eram suportadas. Na adolescência, vieram os sonhos. Não eram pesadelos comuns, eram memórias de algo que eu ainda não tinha vivido. Eu correndo, eu respirando como se o ar fosse combustível, eu sentindo o coração de alguém bater do outro lado da parede. A primeira vez que aconteceu de verdade, não teve lua dramática nem gritos. Teve silêncio. Um silêncio pesado demais para ser natural. Eu tinha 23 anos, sempre essa idade. Lembro da pressão nos ossos, como se o corpo estivesse tentando assumir uma forma antiga, esquecida. Não era dor, era ajuste. Como se eu estivesse vestindo algo que sempre foi meu. Na manhã seguinte, acordei nu na beira do rio, com o gosto metálico na boca e a certeza de que nada dentro de mim estava arrependido. Foi ali que entendi duas coisas. Eu não tinha sido escolhido. Eu tinha sido preparado. E desde então, cada lua cheia deixou de ser surpresa. Virou compromisso. Eu aprendi a controlar. Aprendi a escolher onde. Aprendi a deixar rastros quando quero e apagar quando preciso. O problema nunca foi a transformação. O problema começou quando eles decidiram me caçar. Porque caçar algo como eu exige mais do que prata e fé. Exige entender que eu também observo, que eu também estudo, que eu também espero. E naquela tarde, quando a caminhonete dele cruzou a placa da cidade, eu soube que finalmente tinha chegado alguém que acreditava estar pronto. Ele não estava. A caminhonete surgiu na curva da estrada pouco antes do sol começar a descer. Eu estava no alto do morro, ainda como homem. De dia, eu caminho entre eles. Falo, respiro, cumprimento, sorrio. Ninguém suspeita do homem que pega café fiado e ajuda a empurrar carro atolado. Desci a trilha ainda humano, sentindo apenas aquela pressão familiar no fundo do peito. O aviso silencioso de que a lua viria cheia naquela noite. Eu gosto de observar primeiro. Caçar não é correr, é estudar. Eu estava na rua quando ele estacionou. A transformação ainda estava longe. O que havia ali era apenas expectativa. Quando a noite caiu e a lua começou a subir, aí sim o corpo respondeu. Não é automático. Eu escolho quando soltar. Primeiro, deixo o cheiro da noite entrar. Depois, deixo o instinto acordar. E só então, deixo o osso lembrar quem ele realmente é. Ele saiu da cidade pouco depois da meia-noite. Eu ainda estava como homem, quando o vi pegar a estrada de terra que leva à pedreira. A lua começava a subir por trás das nuvens, grande, pesada, prometendo. Eu não o segui imediatamente.
Caçadores gostam de pensar que estão sendo seguidos. Eu prefiro que eles duvidem. Esperei alguns minutos, o suficiente para que ele acreditasse estar sozinho. Depois entrei pela trilha lateral da mata, a que só quem cresceu ali conhece. O ar já estava mudando. Primeiro, o cheiro da terra ficou mais vivo. Depois, o som dos insetos pareceu distante demais, como se o mundo estivesse abrindo espaço para algo maior. A pressão começou nos ombros, desceu pela coluna. Os ossos não quebram, eles se reorganizam. A pele esquenta antes de rasgar. E quando a primeira respiração já não é completamente humana, eu sei que é hora. Eu não perco a consciência. Nunca perdi. Eu assisto tudo. Quando cheguei à pedreira, ele estava ajoelhado, analisando o chão com lanterna e cuidado. Eu tinha deixado aquelas marcas dias antes, fundas demais, exageradas demais, armadilha. Ele passou os dedos pela terra, cheirou, tocou a borda da pegada. Ele já tinha visto algo como eu antes. Isso ficou claro pela forma como o corpo dele não tremia. Ainda. Eu circulei pela parte alta das rochas, silencioso porque quis. Poderia ter feito barulho. Poderia ter anunciado minha presença. Mas gosto do momento em que a intuição deles começa a gritar antes da razão entender. À 00:38, o corpo dele enrijeceu. A respiração mudou. A mão foi devagar até a arma. Ele não virou imediatamente. Esperou. Inteligente. Eu sei que você está aí, disse, olhando para a escuridão. Eu dei um passo proposital, galho quebrando, som seco. Ele virou rápido, arma erguida. A lua saiu de trás da nuvem nesse exato instante. E eu deixei que ele visse. Não completamente, mas o suficiente. Os olhos. Sempre os olhos denunciam primeiro. Amarelos demais para serem humanos. Fixos demais para serem animais. O coração dele disparou então. Agora sim, ele atirou. Prata. Eu senti o impacto rasgar o peito. Queimou como ferro em brasa. Mas não foi suficiente. Eu recuei um único passo, não por fraqueza, mas para que ele acreditasse que funcionava. Ele aproveitou para se mover lateralmente, tentando ganhar ângulo. Estratégia correta contra algo irracional. O problema é que eu não sou irracional. Eu avancei rápido demais para que ele previsse. Ele disparou de novo. Errou por centímetros. Eu saltei, atingindo-o no ombro antes de derrubá-lo contra o chão de pedra da pedreira. A arma escapou da mão dele e deslizou para longe. Eu poderia ter encerrado ali. Mas havia algo diferente no cheiro dele. Algo que me fez parar. Eu o prendi pelo casaco, aproximando o meu rosto do dele. O medo agora era puro, forte, vivo, mas misturado ao medo. Havia outra coisa, um traço no sangue, um traço antigo. Eu respirei fundo, mais uma vez. Não era imaginação. Era o mesmo traço daquele homem que iniciou a perseguição à minha linhagem décadas atrás. A família que tentou nos extinguir. Eu afrouxei a pressão por um segundo. Ele percebeu. Caçadores sentem quando a morte hesita. O que foi? Ele perguntou, a voz falhando pela primeira vez. Eu inclinei a cabeça. Você não faz ideia de por que realmente está aqui. Faz? Confusão cruzou o rosto dele. Ele acreditava estar ali por escolha, mas o sangue dele contava outra história. Eu recuei 2 passos. Ele não se moveu. Esperava o ataque final, mas eu ainda não queria matá-lo. Ainda não, porque de repente a caça tinha ficado interessante. Você cruzou essa cidade achando que estava caçando um monstro, eu disse, a voz saindo grave, quase irreconhecível. Mas talvez você seja a parte da história que estava faltando. A lua subiu mais alto e eu senti algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade. Na manhã seguinte eu voltei a ser homem antes do sol tocar a copa das árvores. Sempre volto antes do dia. Controle não é força, é disciplina. Eu caminhei até a padaria como faço todas as manhãs. Café preto, pão seco, conversa mínima. Ele entrou às 9, olheiras fundas, ombro rígido, a queda na pedreira deixou marca. Ele ainda não tinha certeza, mas tinha suspeita.
Eu senti quando ele me notou. Não pelo olhar, pelo silêncio. O ambiente muda quando duas ameaças dividem o mesmo espaço. Ele pediu café. Sentou-se de costas para a parede. Visão ampla da porta. Experiente. Eu permaneci no balcão. Não olhei diretamente para ele. Esperei. Foi ele quem falou primeiro. Você mora aqui? Pergunta simples. Tom neutro demais para ser casual. Eu virei devagar. Desde que nasci. Ele analisou minhas mãos, antebraços, postura. Procurava cortes, marcas de bala. Eu não deixo marcas visíveis. Cidade pequena, ele disse. Todo mundo se conhece. Quase todo mundo. Respondi. Silêncio. Ele tomou um gole de café. Ouvi dizer que andou aparecendo bicho grande por aqui. Eu dei de ombros. Sempre aparece quando alguém vem procurar. Agora ele me olhou de verdade. O coração dele acelerou um único compasso. Reconhecimento não racional. Instinto. Eu me aproximei um passo, o suficiente para que ele sentisse meu cheiro. O senhor caça? Perguntei. Às vezes. E já encontrou o que procurava? Ele sustentou o olhar. Ainda não. Eu quase sorri. Quase. Talvez esteja procurando no lugar errado. Eu deixei algumas moedas no balcão e saí antes que a conversa ficasse óbvia demais. Do lado de fora, senti o olhar dele nas minhas costas. Ele ainda não tem certeza, mas a dúvida agora está viva. E dúvida é mais corrosiva do que medo. Ele começou pelo previsível. Delegacia pequena, 2 policiais cansados e um delegado que já tinha desistido de acreditar em qualquer coisa fora do relatório padrão. Eu estava sentado do outro lado da rua quando ele entrou, ainda como homem. Sempre como homem durante o dia. O caçador não usava o nome verdadeiro, percebi isso pela forma como hesitou antes de se apresentar. Pessoas que dizem o próprio nome com convicção não piscam no meio da frase. Ele pediu acesso aos registros de ataques dos últimos 10 anos. 10 anos. Interessante. Ele não estava atrás de um evento isolado. Estava atrás de padrão. Eu inclinei a cabeça. Ele sabe que isso não começou agora. Naquela tarde, ele visitou o curral onde os últimos animais haviam sido encontrados. O dono ainda falava em onça. É mais confortável acreditar em onça. Ele se agachou perto da cerca quebrada, analisando a madeira. Eu estava a 100 metros dali, parado entre as árvores. Ainda homem, mas sentindo o impulso crescer ao perceber o foco dele. Ele não olhava apenas as marcas, olhava a altura, a profundidade, a distância entre os cortes. Ele tocou uma das estacas arrancadas e mediu com o próprio antebraço. Inteligente, muito inteligente. A maioria dos homens não percebe que não são marcas de presa, são marcas de força. À noite, ele não foi direto para a pedreira. Mudou a estratégia. Subiu o morro atrás da igreja, exatamente onde eu estava no dia anterior. Ele está testando territórios. Eu o observei da sombra da torre. Ele estava aprendendo a cidade, aprendendo os pontos cegos, aprendendo onde o vento muda. Isso me irritou mais do que deveria, porque poucos sobrevivem tempo suficiente para aprender. No terceiro dia, ele fez algo diferente. Começou a conversar, mas não sobre o animal, sobre famílias antigas, sobre sobrenomes que não existem mais, sobre gente que desapareceu há décadas. Eu senti quando ele falou com Dona Lúcia. Ela mencionou, sem perceber, o nome do meu avô. Não disse nada demais, mas disse o suficiente. Ele anotou, sempre anotando. Isso é o que me fez entender que ele não veio apenas caçar, veio estudar e talvez confirmar algo que já suspeitava. Naquela noite, a lua não estava cheia, mas ainda assim eu senti o corpo reagir, não completamente, apenas o suficiente para que os sentidos ficassem mais aguçados. Ele estava no quarto da pousada, espalhando papéis sobre a cama. Eu subi pelo telhado em silêncio. Sim, como homem. Equilíbrio não é problema quando você conhece o próprio peso. Encostei próximo à janela. Ouvi. Ele murmurava nomes, datas,
Comparava registros de mortes antigas. Uma delas chamou minha atenção. Um incêndio ocorrido 32 anos atrás. A antiga casa da minha família. Ele tem acesso a arquivos que não são locais. Isso significa que a investigação começou antes de ele chegar. Ele já sabia onde ir. O problema de um caçador paciente é que ele começa a conectar pontos que deveriam permanecer enterrados. E quanto mais ele cava o passado, mais perto chega da verdade. No quarto dia, ele foi até o cemitério, não a parte nova, a parte antiga, as lápides desgastadas pelo tempo. Ele procurava um nome específico. Eu senti quando encontrou. Ficou parado tempo demais diante da sepultura. Meu bisavô. A data da morte não bate com a versão oficial da cidade. Nunca bateu. Ele tocou a pedra como quem reconhece algo. E ali, eu senti pela primeira vez uma dúvida diferente dentro dele. Não medo, não raiva, reconhecimento. Como se estivesse olhando para algo que já tinha ouvido antes. Em casa, em histórias antigas, em avisos sussurrados. Eu poderia ter encerrado tudo ali. Mas agora eu precisava saber o que ele sabia. Porque se ele conhece a origem, então talvez saiba mais do que deveria. E se ele sabe mais, talvez o sangue dele carregue mais do que ele imagina. Naquela noite, eu decidi não atacar. Decidi esperar. Porque o jogo mudou. Não é mais só sobre caçar ou ser caçado. É sobre descobrir quem realmente iniciou essa guerra. E se ele está aqui por escolha ou por herança. Ele começou a me observar no quinto dia. Não diretamente, mas vezes demais para ser coincidência. Passava pela rua principal em horários que eu costumava estar ali. Perguntava casualmente sobre famílias antigas. Comentava sobre o incêndio da antiga casa da minha linhagem como se fosse curiosidade histórica. Ele estava testando reações. Eu mantive as minhas neutras. Mas percebi quando ele voltou ao curral e mediu novamente a altura das marcas. Naquela tarde, ele me viu ajudando a levantar uma cerca caída na propriedade do seu amaro. Ele mediu com os olhos. Comparou. Não disse nada. Mas agora havia cálculo. Não certeza. Cálculo. No sexto dia, ele foi além. Começou a perguntar sobre mim. Não diretamente. Perguntava. A família dele sempre morou aqui? Teve algum parente que morreu no incêndio? Ele viaja muito. Perguntas pequenas demais para parecerem acusações, mas frequentes demais para serem curiosidade. Foi aí que surgiu o segundo problema. Dona Lúcia mentiu para ele. Eu senti o cheiro da mentira na respiração dela quando disse. Aquela família sempre foi tranquila. Ela não é boa mentindo. Ele percebeu. Não porque lhe mente, mas porque é treinado para notar inconsistência. Ele agradeceu, mas não acreditou totalmente. Agora ele sabe que alguém me protege, e isso tornou a investigação mais pessoal. Naquela noite, ele voltou ao cemitério. Parte antiga, não a nova. As lápides desgastadas, nomes quase apagados. Ele procurava algo específico. Eu observei da sombra das árvores. Ele parou diante da sepultura do meu bisavô. Ficou ali tempo demais. Depois tirou do bolso um papel dobrado. Antigo, amarelado. Não era documento da delegacia. Era cópia de arquivo externo. Ele comparou datas. Incêndio, desaparecimentos, mortes registradas como acidente. Eu senti quando ele entendeu. Não tudo, mas o suficiente. O incêndio que matou metade da minha família não foi acidente, foi tentativa de extermínio. E a assinatura no relatório antigo tinha o mesmo sobrenome que ele carrega. Ele não percebeu ainda, mas vai perceber, porque começou a cruzar a própria genealogia. Ele tem acesso a arquivos de igreja, cartórios antigos, registros de imigração. Ele não veio só caçar, veio confirmar uma herança. Agora a atenção mudou. Ele suspeita de mim. Sabe que alguém na cidade mente por mim e carrega, sem saber completamente, o sangue da família que iniciou a perseguição à minha. Isso não é mais caça, é continuação de guerra. E o pior, ele ainda acha que está no controle.
O incêndio não foi uma tentativa simples de extermínio. Isso é o que a cidade acredita. Mas cidades pequenas preferem versões fáceis. A verdade é mais antiga e mais suja. 32 anos atrás, minha família não era apenas estranha, era necessária. Eles sabiam controlar a transformação melhor do que eu controlo hoje. Sabiam como provocar, como adiar, como usar, não como maldição, como ferramenta. E foi isso que despertou interesse. A família dele não era apenas caçadora, era estudiosa. Eles não queriam matar, queriam entender, queriam reproduzir, queriam poder. O bisavô dele chegou à cidade com um discurso religioso, falava em purificação, mas passava noites na nossa casa, conversando com meu bisavô, negociando, porque descobriram algo antes de todos. O sangue da minha linhagem reagia diferente, mais forte, mais consciente, mais estável. Eles queriam isso. Queriam a maldição sem a perda de controle. Queriam transformar arma em exército, e minha família recusou. O erro foi confiar que a recusa bastaria. Naquela noite a lua estava cheia. Eles trouxeram correntes, trouxeram prata suficiente para enfraquecer, mas não matar. Queriam capturar, testar, extrair. Eu não estava vivo ainda, mas cresci ouvindo o silêncio pesado quando o assunto surgia. Algo deu errado. Sempre dá, porque não se negocia com o que nasceu fera. A transformação foi antecipada, mais violenta, mais descontrolada. O que deveria ser captura virou massacre. O fogo começou depois, para apagar evidências, para reescrever narrativa. E a cidade aceitou a versão simples: incêndio acidental. Mas o sobrenome dele estava no relatório, como responsável pela contenção. Contenção. É assim que chamaram aquilo. Quando o caçador segurava aquele documento no cemitério, ele ainda não sabia tudo, mas estava perto, porque começou a cruzar datas e percebeu algo que ainda não entende completamente. O sobrenome dele aparece 2 vezes, uma como vítima, outra como responsável. Isso não é coincidência, é divisão, e divisão familiar costuma nascer de culpa. Agora o jogo mudou de nível. Não é só guerra antiga, é ambição mal resolvida. Eles quiseram usar o que não compreendiam, perderam o controle e decidiram transformar a culpa em perseguição. Isso é mais perigoso do que ódio, porque ódio é direto, culpa é silenciosa. Enquanto ele segurava aquele documento no cemitério, a lua ainda não estava cheia, mas estava crescente. E algumas coisas não precisam da lua inteira para começar a reagir. Ele passou os dedos pelo próprio pulso enquanto analisava o papel. Foi um gesto involuntário, talvez nervosismo, talvez apenas frio. Mas eu senti. O cheiro dele mudou por 1 segundo. Não era medo, era algo mais instável, algo que eu conheço bem. Naquela noite, ele não voltou direto para a pousada. Ficou sentado dentro da caminhonete por quase 1 hora, motor desligado, olhando para a casa antiga onde minha família viveu antes do incêndio. Ele estava cruzando informações, datas, nomes, relatórios, mas havia uma peça que ainda não encaixava. Por que o sobrenome dele aparecia como responsável pela contenção e também como vítima listada no mesmo evento? Ele não entendia, ainda, mas começou a sentir. E isso é pior, porque a razão você controla, o instinto, não. No 7º dia, ele acordou antes do amanhecer. Eu sei porque estava perto. Ele não dormiu direito. O corpo dele estava inquieto, respiração irregular, pulso mais forte do que deveria para alguém parado. Ele lavou o rosto 3 vezes seguidas, como se estivesse tentando afastar algo. Não é assim que funciona. Quando a lua começa a tocar o sangue, não é visível de fora, mas é impossível ignorar por dentro. Na delegacia, ele pediu algo diferente naquele dia. Registros médicos antigos, internações inexplicáveis, mortes por febre súbita. Ele está procurando padrão biológico agora, e isso significa que já não está pensando apenas em criatura externa, está pensando em linhagem. Ele está chegando perto.
À noite, a lua estava quase inteira. Não perfeita, mas suficiente para provocar. Eu não me transformei, não precisava. Fiquei como homem, sentado no banco da praça. Ele saiu da pousada às 20 horas, sem arma visível, sem lanterna, apenas caminhando, como se estivesse tentando entender a própria cidade ou a própria mente. Quando passou por mim, parou, não por coragem, mas por impulso. Você já sentiu algo estranho, perto da lua cheia? Ele perguntou. Pergunta errada, mas reveladora. Eu olhei para ele com calma. Todo mundo sente alguma coisa perto da lua cheia. Ele franziu a testa. Não gostou da resposta vaga. Não estou falando de superstição. Nem eu. Silêncio. O vento mudou levemente. Eu senti quando ele percebeu. O cheiro dele oscilou novamente, como se algo dentro dele estivesse acordando, mas ainda não tivesse forma. Ele levou a mão ao próprio peito por um segundo. Pressão. Ele não entende ainda, mas o sangue entende. O erro da família dele não foi tentar matar, foi tentar usar. Eles acreditaram que poderiam estudar a maldição, controlá-la, separar instinto de força. Não perceberam que, ao tentar manipular, deixaram marca. E marcas no sangue não desaparecem, passam adiante, às vezes diluídas, às vezes latentes, esperando. Naquela madrugada, ele sonhou. Eu não sei o que viu, mas ouvi o grito abafado quando acordou e senti o cheiro metálico no ar. Não era sangue de ferimento, era gengiva. Ele havia pressionado os dentes com força demais. Eu sorri no escuro. Agora o jogo ficou perfeito, porque se ele descobrir que carrega parte do que veio destruir, a guerra deixa de ser externa e passa a ser interna. E guerras internas são sempre as mais violentas. Ele me esperou. Não foi coincidência. Não foi encontro casual na rua. Foi escolha. Eu estava fechando a porta da venda quando ele surgiu do outro lado da praça, segurando uma pasta sob o braço. Caminhava devagar, mas com propósito. Não havia arma visível. Isso tornava tudo mais sério. Ele parou a poucos metros. A luz do poste cortava o rosto dele pela metade. Precisamos conversar, disse. Não era pedido. Era decisão. Eu inclinei levemente a cabeça. Sobre onças? Ele não sorriu. Abriu a pasta, tirou um papel dobrado, colocou entre nós. Registro antigo. Incêndio. Assinatura. Sobrenome dele. Você sabia disso? Ele disse. Não era pergunta. Eu observei o documento como se fosse a primeira vez, mas eu conhecia cada linha. Sabia o quê? Perguntei. Ele deu um passo à frente. Que minha família esteve envolvida. O coração dele estava acelerado, não por medo, por conflito. Envolvida é uma palavra suave, respondi. Silêncio. O vento passou pela praça e levantou poeira leve entre nós. Ele respirou fundo. Não foi acidente. Agora sim, era a afirmação. Eu sustentei o olhar. Não. A palavra ficou no ar como algo sólido. Ele apertou o maxilar. O que realmente aconteceu? A lua ainda não estava inteira no céu, mas já alta o suficiente para iluminar as bordas da igreja. Eu me aproximei um passo. Eles queriam usar o que não compreendiam. Ele não piscou. Usar como? Como arma, como experimento, como poder. O cheiro dele mudou. Raiva misturada com incredulidade. Isso é absurdo. É? Eu dei outro passo. Agora estávamos perto demais para parecer civilizado. Você pediu 10 anos de registro na delegacia. Visitou o cemitério antigo. Cruzou sobrenomes. Você já sabia que não era sobre um animal. Ele ficou em silêncio, porque eu estava certo. Meu bisavô, ele começou, aparece como responsável pela contenção. Contenção, repeti, quase com desprezo. É assim que chamaram aquilo. A lua subiu mais um pouco. Eu senti a pressão leve nos ombros. Ainda controlável, mas presente. Eles trouxeram prata suficiente para enfraquecer, não para matar. Continuei. Queriam capturar, testar, extrair. Ele balançou a cabeça. Isso não prova que...
Ele parou no meio da frase. A respiração dele falhou por um segundo. A mão foi ao peito. Ali. Primeiro sinal real. Eu observei atentamente. Está sentindo? Perguntei. Ele me encarou. Confusão. Sentindo o quê? Mas o corpo dele respondeu antes da boca. Os músculos do antebraço tensionaram. Veias mais aparentes. A pupila dilatou levemente quando a lua saiu de trás da nuvem. Ele deu um passo para trás. Não. Negação. Clássico. Eu não avancei. Ainda não. O erro da sua família, disse em tom mais baixo, não foi tentar nos matar. Ele respirava mais rápido agora. Foi tentar dividir o que não pode ser dividido. Ele apertou os punhos. Eu ouvi o estalo leve das articulações. Não era transformação. Ainda. Mas o sangue estava reagindo. Latente. Esperando estímulo completo. Isso é impossível, ele disse. Mas a voz já não tinha a mesma firmeza. A lua alcançou o ponto mais alto do céu. Inteira. Branca. Fria. Eu senti meu próprio corpo responder. Mas controlei. Eu sempre controlo. O problema agora não sou eu. É ele. Ele dobrou levemente o corpo, como se uma onda de calor tivesse atravessado os ossos. O que você fez comigo? Perguntou, quase num rosnado involuntário. Eu não toquei nele. Não precisei. Eu não fiz nada, respondi. Eu apenas sobrevivi ao que tentaram criar. Ele caiu de joelhos por um segundo. A respiração estava diferente, mais profunda, mais pesada. E ali, sob a luz da lua cheia, eu vi algo nos olhos dele que não estava ali antes. Reflexo dourado, fugaz, mas real. Agora o jogo não é mais entre caçador e presa, é entre heranças. Ele ergueu o olhar para mim. Raiva, medo e algo mais perigoso, reconhecimento. E pela primeira vez desde que chegou à cidade, ele não parecia ter certeza de qual lado estava. Ele tentou ficar de pé. Tentou, mas o corpo não estava mais obedecendo como antes. A respiração vinha em ondas profundas, quase doloridas. Ele apertou os dentes. Eu ouvi o estalo, não de osso quebrando, de pressão. Isso não está acontecendo, ele disse, mas a voz saiu mais grave do que deveria. A lua estava inteira agora, sem nuvem, sem proteção. Eu permaneci parado, observando. Porque há um momento específico em que o sangue decide por você. Ele levou a mão ao braço. As veias estavam saltadas. A pele parecia tensa demais. O primeiro espasmo veio no ombro. Ele caiu para um lado. Rosnou, baixo, involuntário. Ele me olhou como se eu fosse responsável. Eu não era. Eu apenas sou o que sobreviveu. Eles deixaram marca, eu disse. E marca não desaparece. O segundo espasmo foi mais forte. As mãos dele tocaram o chão. Os dedos pressionaram a terra, unhas raspando pedra. Não cresceram totalmente, mas endureceram. A mandíbula tensionou. Os olhos, por um segundo inteiro, refletiram o mesmo tom dourado que os meus. E então ele gritou, não de dor, de perda, porque naquele instante ele entendeu. Não era apenas descendente de caçador, era descendente de erro. Ele avançou, não com técnica, não com estratégia, mas com impulso. Eu desviei. Ele era forte, mais forte do que deveria. O sangue reagiu rápido demais para alguém que nunca havia transformado. Ele tentou me atingir novamente, dessa vez com mais precisão. Instinto aprendendo no meio da violência. Interessante. Eu segurei o braço dele. Senti a força crescendo sob a pele humana. Você ainda pode controlar, disse. Mentira. Ninguém controla na primeira vez. Ele me atingiu com o ombro. Quase me derrubou. O som que saiu da garganta dele já não era totalmente humano. Metade rosnado, metade desespero. Ele tentou lutar contra mim, mas estava lutando contra si mesmo. E essa é a batalha impossível. A transformação não completou, não ainda, mas foi suficiente para quebrar algo dentro dele. Ele caiu de joelhos novamente, respirando como fera, suor misturado com terra, olhos ainda brilhando sob a lua. O que eu sou? Ele perguntou.
Eu me aproximei devagar, não como ameaça, como espelho. O que sua família tentou criar. Silêncio. A lua começou a descer lentamente no céu, e eu sabia, na próxima cheia, não será parcial. E agora ele tem duas escolhas: continuar a guerra, ou aceitar que ela nunca foi entre nós. Foi contra aquilo que eles despertaram. Eu poderia matá-lo. Seria simples agora, mas não matei, porque às vezes é melhor deixar a herança amadurecer. Eu me afastei, deixando-o ali, sob a lua, entre homem e algo mais. E pela primeira vez, desde que cruzou a placa da cidade, ele não era mais o caçador, era parte daquilo que veio destruir. Ele não voltou para a pousada naquela noite. A dona esperou até quase 3 da manhã, a luz da recepção acesa por hábito antigo. Disse depois que ouviu passos na rua, mas não teve coragem de abrir a porta. Na praça, o banco onde ele tinha me confrontado ficou vazio até o amanhecer. Eu voltei para casa antes do sol nascer. Controle absoluto. Sempre. Mas naquela manhã, a cidade acordou diferente. A caminhonete dele ainda estava estacionada perto da igreja. Porta destrancada, chave no contato. Banco do motorista marcado por dedos sujos de terra. No chão, ao lado do veículo, encontraram apenas 2 coisas: a pasta com os documentos e uma marca profunda na poeira da rua. Não era pegada humana, também não era totalmente minha. Era maior do que a dele, menor do que a minha, intermediária, instável. A delegacia abriu investigação formal. Desaparecimento. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo, nenhum rastro que levasse à mata. Eles procuraram por 3 dias. Cães farejadores perderam o cheiro perto do rio, sempre perto do rio. Curioso como histórias antigas gostam de repetir cenário. Dona Lúcia não comentou nada, mas evitou olhar para mim por 1 semana. Ela sabe reconhecer silêncio pesado. A cidade voltou à rotina. Pequena demais para sustentar mistério por muito tempo, mas eu senti algo diferente nas noites seguintes. Não ataquei, não deixei marcas, não precisei, porque havia outro cheiro na mata, recente, desajeitado, aprendendo. Na próxima lua cheia, eu subi até o morro atrás da igreja, não para caçar, para observar. O vento trouxe primeiro o cheiro, mistura de medo e excitação. Instinto recém-nascido. E então ouvi. Não era uivo pleno, era falho, irregular, como alguém testando a própria garganta. Eu permaneci parado. A lua estava inteira, fria. Ele não apareceu na cidade novamente. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma despedida, nenhuma explicação. Mas algo corre na mata agora. Algo que ainda não sabe se caça ou foge. Algo que carrega culpa no sangue e força nos ossos. E eu não o persegui. Porque algumas guerras não precisam de vencedor. Precisam de sucessor. Às vezes, quando a lua sobe e o vento vem do norte, eu sinto o cheiro dele mais próximo. Não como ameaça, não ainda, mas como promessa. A família dele tentou dividir o que não podia ser dividido. Tentou controlar o que não pertence ao controle humano. Agora a herança está completa, não mais caçador, não mais apenas criatura, mas ponte. E pontes são perigosas, porque podem unir ou destruir ambos os lados. Se ele voltar, não será como homem, e não será como inimigo, será como consequência. E consequências sempre encontram o caminho de volta.